Olá, queridos e queridas estudantes da nossa querida cidade do Paulista. Tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz com vocês? Meu nome é professor Washington Lopes e hoje nós teremos mais uma aula do programa Escola em Casa, uma janela para o futuro. A nossa aula de hoje é direcionada às turmas do primeiro e segundo ano e nós vamos estudar um pouco sobre ciências da natureza. Espero que vocês gostem da aula, curtam a aula, aprendam bastante e chame Nezinho, que já está aqui conosco, também estará nos acompanhando mais uma vez nessa jornada de aprendizagem e de conhecimento. Não é isso, chame Nezinho? Ele disse que sim e que está louco para que nós comecemos. Então vamos lá? O tema da nossa aula de hoje é meio ambiente. Precisamos cuidar e preservar. O meio ambiente é todo o espaço onde nós, seres humanos, convivemos junto com outros seres vivos, junto com outros animais. Os ambientes diversos onde nós convivemos durante toda a nossa vida, no nosso dia a dia, são os espaços dos quais nós precisamos para continuar exercendo tudo aquilo que a gente precisa fazer na nossa vida. Então, o meio ambiente ele é muito importante e, por isso, nós precisamos cuidar e preservar. Para quê? Nós vamos estudar um pouco sobre isso nessa aula de hoje. Vamos lá! Quais os objetivos, professor Washington, dessa aula de hoje? Ou seja, o que é que a gente espera aprender, refletir, pensar um pouco mais sobre nessa aula de hoje que nós teremos sobre ciências da natureza? Um primeiro objetivo é compreender a necessidade da preservação ambiental para a manutenção da vida dos seres vivos. Ou seja, preservar o ambiente é importante para que nós consigamos preservar a vida dos seres vivos. Como eu sempre gosto de falar, todos nós fazemos parte da comunidade da vida. E essa comunidade da vida é feita por diversas espécies diferentes que precisam coexistir juntas para que a nossa existência seja cada vez melhor, seja cada vez mais legal e cada vez mais respeitosa. E um outro objetivo é identificar os impactos ambientais causados pelos resíduos. Nós vamos estudar um pouquinho do que são resíduos, mais especificamente resíduos sólidos. E nós vamos refletir um pouco sobre como esses resíduos, ou seja, aquilo que a gente descarta, como esses resíduos impactam no meio ambiente. Como impactam positiva ou negativamente. Vamos refletir um pouco sobre isso também. Estão prontos? Estão prontas? Vocês já tinham ouvido falar em algumas dessas expressões, como, por exemplo, meio ambiente, resíduos e algumas outras aqui? Se sim, maravilha. Se não, vamos juntos pensar e refletir e aprender sobre elas? Vamos lá. Bom, você já ouviu falar em resíduos? Sim ou não? 3 segundos para vocês pensarem aí. 3. Se você já ouviu falar, bacana. Se ainda não, vamos exatamente conversar um pouco sobre isso. E quando a gente fala de resíduos, resíduos muito comuns no nosso dia a dia, ou seja, aqueles objetos que a gente descarta, a gente costuma falar muito em resíduos sólidos. O que são resíduos sólidos? São classificados de acordo com suas características, propriedades e origens. Essa classificação é primordial, ou seja, é muito importante para que o tratamento, o que é que a gente vai fazer com esse resíduo e destinação final dos diferentes tipos de resíduos sejam dados da forma correta. Então, eu vou dar já um exemplo. Vamos supor que você comprou um tênis muito bacana, um tênis novo. Você ganhou algum brinquedo e veio dentro de uma caixa, por exemplo. Você vai pegar o brinquedo ou vai pegar esse tênis e a caixa provavelmente você vai jogar fora. Sabia que você não pode jogar de todo jeito, de qualquer forma? Sabia que você pode pegar esse material, essa caixa, essa embalagem e pode usar de uma forma diferente? E se você não for precisar usar, você precisa saber que precisa descartar esse lixo da maneira adequada. Não pode simplesmente jogar no quintal da sua casa, não pode simplesmente jogar na sua rua, não pode largar em qualquer lugar. Por quê? Porque ele é um resíduo sólido e esse resíduo, se não for descartado, ou seja, se você não se desfazer dele da maneira correta, ele pode impactar negativamente o ambiente, poluindo esse ambiente. Dependendo do lugar, pode causar inclusive a morte de diversas espécies de vidas de diferentes seres vivos no lugar onde você vive. Ok?
Quando nós falamos em resíduos, a gente vai começar então a classificar. Professor, o que é classificar? Classificar é dizer o que cada resíduo é dizer as diferenças que cada resíduo tem. E a gente tem aí uma primeira classificação, que é de resíduos urbanos, ou seja, são aqueles materiais que as pessoas que convivem nas grandes cidades, nos centros urbanos, convivendo em sociedade nessas cidades, são aqueles resíduos que as pessoas descartam. E nos centros urbanos tem alguns tipos de resíduos sólidos que são muito comuns. Por exemplo, a matéria orgânica. O que é matéria orgânica? São todos os resíduos orgânicos, como sobras de alimentos, por exemplo. São resíduos que eles se degradam no meio ambiente com a maior facilidade. O que é degradar, professor? Eles começam a se desgastar com maior facilidade. Papel. Resíduos sólidos, como por exemplo papel. Quais são os exemplos de resíduo sólido feitos de papel? Envelopes, papelão, caixas, embalagens, jornais e revistas. Plástico. Exemplos de resíduos sólidos feitos de plástico. Garrafas PET, sacolas e embalagens de plástico, por exemplo. Vidro. O vidro, que é um resíduo sólido que demora muitos e muitos anos a se decompor na natureza. Além de causar, de repente causar um acidente, caso esse vidro quebre, alguém pise nele, se machuca, Ele também demora muito a se degradar no meio ambiente e isso pode ser muito ruim para a natureza, muito ruim se você joga ele em qualquer lugar de qualquer jeito. E metais, que também são materiais sólidos que demoram muito tempo a se decompor. Então, por exemplo, latas de refrigerante, clipes, grampos e tantos outros. São exemplos de resíduos sólidos muito comuns nos ambientes urbanos, ou seja, nas cidades, onde as pessoas vivem ali nos grandes centros urbanos, comerciais. Resíduos industriais. Vocês conseguem perceber o que é que essa imagem está mostrando? Vocês conseguem entender o que é que essa imagem mostra? Pois bem, aí está uma fábrica, uma indústria. E as indústrias, as fábricas, normalmente descartam muitos resíduos que, inclusive, são poluentes, são danosos para o meio ambiente, tá? Então, existem os resíduos industriais e muitas vezes, muitas fábricas acabam descartando os seus resíduos, materiais. Nem todos os materiais das indústrias são poluentes, alguns não são tão poluentes, mas a grande maioria polui e normalmente esse material vai para as matas, vai para os rios, para os mares. E isso é muito ruim porque acaba matando a vida, por exemplo, marinha, a vida dos animais aquáticos. Resíduos de construção civil. Provavelmente vocês já devem ter visto muito essas imagens no bairro onde você mora. É muito comum, que quando aconteçam as obras, as construções ou as demolições, é muito comum, infelizmente, que esses resíduos sejam deixados, por exemplo, como está nessa imagem aqui, em qualquer lugar. E olha aqui, isso é uma pista. Tem carros passando e existe a possibilidade de causar um grande acidente. Por quê? Porque descartaram o material, que sobrou daquela construção, qualquer construção que possa ser. Quem estava responsável por essa obra deixou em qualquer lugar. Olha o perigo para a vida das pessoas que passam de carro ali, de bicicleta, de moto. Um outro exemplo é essa imagem aqui, olha. Descartaram o lixo de uma reforma, restos de porta, de janela, em qualquer lugar. Então, além de oferecer risco à nossa saúde, pode também oferecer risco de acidente, porque são materiais aí que se alguma criança está vindo correndo, tropeça e cai, pode se machucar. O jeito correto de descartar o lixo das construções civis, os resíduos das construções civis, é aqui, olha, num container, num ambiente específico para isso, para que os órgãos competentes da sua cidade possam recolher esse material e levar ele para o local correto, onde ele não vai oferecer risco nem às pessoas, nem ao meio ambiente. Resíduos de serviços de saúde. Vocês conhecem o que é que está aqui nessa imagem? Vocês sabem que objeto é esse que aparece aqui na imagem? Conseguem perceber? Se vocês conseguem ver e perceber, vocês devem ter percebido também que, olha só, esses objetos, que é uma seringa, que são seringas,
foram descartadas num lugar onde tem mato. Será que esse é o melhor lugar para descartar um objeto como esse, que muitas vezes vem de hospital, aliás, sempre vem de hospital, não é? Que pode estar trazendo aí algum tipo de doença, de contaminação, e além disso, as seringas elas têm agulhas, não é? E as pessoas podem se ferir também se pisar. Então, esse não é o lugar adequado para descartar os resíduos sólidos provenientes dos serviços de saúde, dos hospitais, das clínicas. Resíduos agrícolas são aqueles resíduos que a agricultura, as pessoas que trabalham ali com o plantio, com a colheita, com a venda de frutas, verduras, legumes, são aquelas sobras, aqueles materiais, sejam as caixas, sejam as madeiras que se usa para poder guardar os alimentos, sejam os próprios alimentos que não servem, que estragaram, não podem ser descartados simplesmente em qualquer lugar. É necessário ter um local adequado para que aconteça esse descarte. Além do que, é importante a gente pensar também que no caso dos resíduos agrícolas, a gente percebe que no Brasil, por exemplo, ainda existe um desperdício muito grande de alimentos. E esses alimentos, se fossem guardados da maneira adequada, eles poderiam servir para muitas pessoas se alimentarem, principalmente no Brasil, que é um país que muitas pessoas ainda não têm o que comer. Então, os resíduos agrícolas, eles nem podem ser construídos assim de todo jeito, a gente não pode estar desperdiçando comida o tempo todo, como a gente também não pode descartar esses alimentos que não servem mais em qualquer lugar. E aqui, eu acredito que vocês também já devam ter visto com muita frequência aí no bairro de vocês, na cidade onde a gente mora, uma imagem parecida com essa. Vocês já devem ter visto, provavelmente, os lixeiros de coleta seletiva. Para que eles servem, professor? Os lixeiros de coleta seletiva servem exatamente para que a gente descarte os materiais que a gente não quer mais da maneira adequada. E nós colocando esses materiais, cada um no seu lugar correto, os órgãos competentes do nosso bairro, do nosso município, podem recolher esse material e destiná-los para o local correto. E muitos desses materiais acabam indo para grupos de pessoas que pegam alguns desses materiais e reutilizam ou reciclam, ou seja, pega esses materiais para usar para outras finalidades, e isso é muito bom. Muitas pessoas vivem do trabalho, sabia? Desse trabalho de resgatar materiais que podem ser reutilizados ou reciclados e faz disso o seu meio de vida. Você sabia que no Paulista existe, por exemplo, alguns ecopontos onde se recolhe, por exemplo, materiais eletroeletrônicos, aqueles celulares velhos, aqueles rádios antigos, aqueles materiais que a gente usa para ouvir música, para assistir TV, eletroeletrônicos em geral, que não servem mais. Sabia que existem alguns pontos na cidade do Paulista onde você pode ir lá deixar a bateria do seu celular, as pilhas que não servem mais, você pode descartar da maneira adequada, e aí na nossa cidade existem lugares onde você pode recolher esse material e esse material vai servir aí para outras finalidades e não vai poluir o meio ambiente, vai ser utilizado da maneira adequada. E aí, cada produto tem aí a sua cor para que quem está na rua e precisa descartar algum lixo não jogue no chão e também não jogue em qualquer lugar, jogue no lugar adequado. Então, a cor azul é o lixeiro específico para papel. Então, se você está com uma garrafinha de plástico, não joga no lixeiro azul, joga no lixeiro vermelho, que é o lixeiro que é destinado para os materiais que são feitos com plástico. O verde é para vidro. O amarelo é para metal, ou seja, você comprou aquela latinha de refrigerante e não pode beber muito refrigerante, viu, crianças, que não é tão bom assim para a saúde, só de vez em quando que pode beber. Quando você beber aquela latinha de refrigerante no meio da rua e você encontrar um lixeiro de coleta seletiva, não joga no verde, nem no vermelho, nem no azul, joga no amarelo, ok? Materiais orgânicos, você está comendo uma fruta, você comeu alguma coisa, o material orgânico, lembram? É aquele que se degrada com maior facilidade, mas você também não deve jogar em qualquer lugar, você deve destiná-lo no local adequado, para que os órgãos competentes, as pessoas que trabalham com isso, recolham e destinem ele para o lugar correto, ok? Um lugar onde não vai agredir o meio ambiente, nem poluir. E materiais que não são recicláveis, ou seja, aqueles materiais que não servem para mais nada, que de fato vão ser descartados mesmo, tem que ser colocado no lixeiro cinza. E por que a gente não deve, professor, descartar o lixo de qualquer maneira? Por que a gente tem que aprender a maneira correta de descartar o lixo? Porque, olha,
Quando as pessoas descartam lixo de qualquer forma, olha o que acontece. A gente agride a natureza e muitas espécies começam a morrer, e no nosso país existem milhares de espécies que estão ameaçadas de extinção. E muitas delas estão ameaçadas de extinção porque nós, pessoas, nós seres humanos, estamos poluindo o meio ambiente. Professor, eu nunca joguei um lixo no rio, professor. Eu nunca joguei um lixo na praia. Mas você não deve jogar em lugar nenhum, porque onde quer que você descarte o lixo da maneira errada, você vai estar poluindo o meio ambiente. A gente não deve poluir o meio ambiente. Por quê? Porque além da gente matar diversas espécies de animais diferentes, a gente pode ter problemas muito sérios como cheias. Muitos bairros, quando chove, ficam cheios de águas. Por quê? Porque as pessoas jogam lixo nas tubulações de esgoto. E aí a água vem, não consegue escorrer, ela acumula e transborda. E inunda a casa de muitas pessoas e cria o maior caos no nosso bairro, na nossa cidade. Então, não devemos descartar o lixo em lugar nenhum. Não da maneira adequada, da maneira correta. Porque senão, olha, acontece isso que a gente está vendo. Olha que triste, uma tartaruga toda iniada no resto de rede que estava no mar. Peixes mortos porque a água está poluída. E os peixes que servem de alimento para muitas pessoas, não é? Os peixes mortos porque a água está poluída. O passarinho, olha, procurando comida no meio do lixo. Comendo lixo. E a gente olha para essas cenas e eu não fico feliz. Você fica feliz? Eu acredito que também não. Então vamos ajudar a cuidar do meio ambiente, a descartar o lixo da maneira correta. E olha aí, quando a gente polui o meio ambiente, quando a gente polui a natureza, não são só os outros animais que sofrem, as pessoas também sofrem, pegam doenças, né? Então assim, a gente precisa de fato, e como eu sempre digo, nós crianças, vocês crianças, tem o poder sim de começar a ajudar a construir um meio ambiente mais limpo, mais puro, para nós convivermos e convivermos com qualidade, para que todas as crianças e todos os adultos não precisem mais, estar em situações como essa, andando, caminhando pelo esgoto no meio de um monte de lixo. E aí, alguns materiais que podem ser reutilizados, e vê que bacana. Além de você não descartar o lixo de qualquer forma, você ainda pode usar alguns desses materiais que não vão servir mais para você e reutilizá-los, dar outra utilidade para eles, usá-los de outras formas. Eu trouxe um exemplo, aliás, alguns exemplos muito bacanas para que a gente possa colocar em prática tudo isso que a gente está vendo aqui na aula e, além de colocar em prática, se divertir um pouco ou muito também usando materiais reutilizados. Olha aqui alguns exemplos de alguns brinquedos que a gente pode fazer, por exemplo, com garrafas PET, com embalagens de sabão, de amaciante e caixas de leite, olha, como esse aqui. Existem diversas possibilidades para que, ao invés de a gente descartar o lixo de qualquer forma, a gente possa também pegar esse material que pode ser reutilizado e criar um novo objeto com eles, para que a gente possa se divertir, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente contribui para que a nossa cidade, para que o nosso bairro, nosso país seja cada vez mais limpo, seja cada vez mais bonito para nós convivermos. Então, já que nós vimos que é possível sim nós pegarmos materiais que a gente jogaria fora, não serviria para mais nada, e transformá-los em brinquedos, por exemplo, que tal um desafio? O que é que vocês acham de a gente ter aí um desafio relacionado a isso que a gente está vendo aqui nessa nossa aula de hoje? Bom, o desafio é: que tal você fazer um brinquedo com material reutilizado? Que tal você procurar, por exemplo, garrafas PET, algum material que você possa, e aí pegar esse material, olhar para ele, usar sua imaginação, sua criatividade e pensar num brinquedo. Você pode pesquisar também, pedir ajuda de algum adulto, de alguém, para pesquisar algum brinquedo que alguém já fez, para copiar, fazer um brinquedo igual ou parecido, para você brincar e se divertir com o teu irmão, com a tua irmã, com teus primos e primas, com os teus vizinhos, sempre lembrando de respeitar as regras de distanciamento, as regras de cuidado que todos nós estamos tendo nesse período de pandemia, não é? Para que aí sim você possa preservar o meio ambiente, não sujar, se divertir, usar a sua imaginação e compartilhar essa diversão com as pessoas que estão próximas a você. Recado dado? Então, fica o desafio aí. Faça um brinquedo com material reutilizado e se divirta bastante. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, crianças. Espero que tenham aprendido conosco e sempre se lembrem.
Todos nós fazemos parte da comunidade da vida. Então, todos nós temos que cuidar do nosso meio ambiente, temos que cuidar do nosso mundo. Abraços e até a próxima aula.